Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo também 5. Mateus 5, 5. Glória a Deus. 5, 5. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Senhor Jesus, que o teu santo nome seja glorificado através dessa palavra. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Nós estamos numa sequência, de estudos sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, então, são 8, como eu já falei. São 8 bem-aventuranças. E nós estamos hoje na terceira, tá? Que diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então veja só, o que significa ser bem-aventurado? Isso eu vou repetir em todas as mensagens, em todos os cultos que eu estiver falando sobre isso aqui, sobre esse capítulo. Então, o que é ser bem-aventurado? E eu vou repetir para que você grave bem e nunca mais esqueça. Ser bem-aventurado é ser feliz. É ser uma pessoa que tem paz, tem alegria. Pode estar passando por dificuldade, mas é bem-aventurado por quê? Porque tem Jesus. Porque a nossa maior alegria é ter Jesus. Amém? Então, ser bem-aventurado é justamente isso, ser feliz. E só tem as bem-aventuranças, isso eu também vou falar em cada culto que eu pregar sobre esse assunto. Só tem as bem-aventuranças quem é salvo. Por quê? Porque um ímpio, uma pessoa que ainda não aceitou o Senhor como Salvador, ele não vive dessa maneira, como a Bíblia ensina, como o Senhor Jesus falou. Porque aqui o Senhor Jesus está nos dando uma explicação, como se o Senhor Jesus estivesse nos passando um manual de como um cristão verdadeiro deve viver. Então, quem tem essas bem-aventuranças é um salvo. Uma pessoa que ainda não aceitou o Senhor Jesus de todo o seu coração e ainda não vive para o Senhor, não consegue viver isso aqui. Pode ter até alguns que digam, eu quero viver assim, mas não consigo. Por que que não consegue? Porque ainda não se converteu verdadeiramente. Às vezes vem na igreja, mas apenas porque acha bonito, porque é um admirador do Evangelho. Então isso tudo faz com que a pessoa não consiga viver desse jeito aqui que Jesus falou que um cristão verdadeiro deve viver. Então as bem-aventuranças, essas 8 bem-aventuranças que o Senhor Jesus falou aqui, é só para quem já é salvo. Porque é só um salvo que vai conseguir viver assim. Por quê? Porque um salvo tem o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não vive de acordo com a palavra de Deus.
então não consegue viver assim. É claro que tem pessoas que não são cristãs, que são pessoas boas, no sentido de ter um bom caráter, ter uma personalidade que não é aquela pessoa violenta, mas por mais boa que seja a pessoa, quando ele ou ela não tem o Espírito Santo, não consegue viver isso aqui que Jesus falou. Amém, meus amados? Então isso aqui nos ensina. Ah, pastora, mas tem uma ou duas dessas aí que eu não consigo. Então eu não sou salvo? Não é isso que eu estou dizendo. Se você já aceitou o Senhor Jesus como teu Salvador, você deve buscar essas bem-aventuranças. Quem sabe você diga, tem uma ou outra que eu ainda não consigo viver, que eu ainda não consigo pôr em prática na minha vida. Mas eu vou buscar para alcançar. Então, se você tem alguma dessas aqui que você não consegue ainda colocar em prática na tua vida, comece a orar em favor disso. Comece a buscar a direção do Espírito Santo para que você possa ter essa bem-aventurança. Porque tendo daí essa bem-aventurança, você vai ver que a tua vida, a tua comunhão com Deus vai ser melhor. Por quê? Porque é a maneira que Deus quer que nós venhamos a viver. Então, não consigo, pastora, tem uma ou outra aqui que eu ainda não consigo. Dobre teu joelho e ore que o Espírito Santo dá. O Espírito Santo vai modificar isso dentro do teu coração. Aquilo que você ainda não consegue, basta orar. Mas orar com sinceridade, com verdade, e o Espírito Santo vai te ajudar e você vai conseguir. Então, isso aqui é para salvos. Quem é salvo, vive assim. E hoje nós vamos falar então da terceira, A terceira bem-aventurança, que é Mateus 5,5, como nós já lemos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha só, o que é um manso? Uma pessoa mansa. Às vezes, a ideia que vem à nossa mente quando falamos de mansidão é totalmente errado. Porque a forma com que o mundo fala de ser manso é uma coisa totalmente, vai contra a palavra do Senhor. A primeira coisa que vem na mente das pessoas é que é uma pessoa tímida, acanhada. Usando uma outra palavra então, uma pessoa devagar. Ah, essa pessoa é devagar. Essa pessoa não reage. Essa pessoa não toma decisão. Essa pessoa está errada de viver dessa forma. Mas não é isso que significa ser manso. Por dentro da Bíblia, o que Jesus quis falar aqui, irmãos, de ser manso, é totalmente diferente do que o mundo pensa. Então, olhe só. No grego, porque o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, E depois foi traduzido para nós no latim. Então, o que significa a palavra manso no grego? No grego, a palavra manso é a palavra praus, que é alguém submisso à vontade de Deus. Aí você pode dizer assim, tá, mas nós não falamos grego, então o mais próximo de nós é a Bíblia traduzida no latim. Então, no latim, a palavra manso, ela é mansuetudo. É a palavra, quando se vai falar em manso, no latim se usa essa palavra, mansuetudo. Não sei se a pronúncia está certa, porque eu não falo latim.
né? Mas a ideia, então, dessa palavra no latim é fera domada. Ou podemos usar assim também como um animal domesticado. Sabe aquele bichinho, vamos dizer assim, que você pode acontecer, né, de ser pego na mata e ser é um animal feroz, mas se for tratado em casa, domesticado, ele vai se tornar um animalzinho manso. Então, no latim, para nós, o manso significa isso aqui, fera domada, ou animal domesticado. Por quê? Você pode dizer, pastora, mas eu não sou nenhum animal. Mas não é esse o sentido, nenhum de nós somos animais. Mas dentro de nós, aquela vontade de pecar, nós podemos dizer que é uma fera, que é um animal que sempre quer pecar. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então nós não somos animais, mas dentro de nós, por quê? Porque somos pecadores, tem os nossos sentimentos que vão totalmente contra a vontade de Deus. Então, antes de conhecer a Jesus, nós mentimos, alguns roubavam, outros adulteravam. Então, é essa fera que existe dentro do ser humano que precisa ser domada. Então, ser manso, o que Jesus falou aqui de bem-aventurados ou felizes os mansos, são aqueles que já se submeteram, aprenderam a se submeter, ou seja, obedecer a palavra de Deus. Então, aquele negócio ruim, vamos dizer assim, que tem dentro de cada ser humano, que só quer fazer coisa errada, que só quer pecar, que só quer falar bobagem, que só quer falar palavrão. Isso, quando o Espírito Santo entra no coração, é domado. Então, a gente consegue controlar. Então, é nesse sentido que a palavra manso significa fera domada ou animal domesticado. Entendido isso? Amém? Então, veja só, para nós sermos mansos, para nós termos essa mansidão que a palavra de Deus diz que nós temos que ter, nós temos que primeiro receber o Espírito Santo, senão nós não vamos conseguir. E quando que recebemos o Espírito Santo? No momento que aceitamos a Jesus como Salvador. Porque no momento que a pessoa se converte, entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo entra no coração dessa pessoa e ela passa a ter o Espírito de Deus na sua vida. O batismo com o Espírito Santo é diferente. A pessoa pode dizer, eu já aceitei Jesus, mas eu não falo em línguas, então eu não tenho o Espírito Santo? Não é isso. A pessoa tem o Espírito Santo porque o Espírito Santo entrou nela no momento da conversão. Mas o batismo com o Espírito Santo, ou o falar em línguas estranhas, na língua dos anjos, isso se consegue buscando. Quanto mais a pessoa ora, quanto mais a pessoa busca, aí ela pode ser batizada com o Espírito Santo. É diferente. Mas o Espírito Santo, todos que aceitam Jesus, recebem ele. Então, se a pessoa já tem o Espírito Santo, aí ela pode ter essa mansidão que Jesus falou que quem tem é feliz, que quem tem é bem-aventurado. Agora veja só, essa palavra manso, ela é bem parecida com o que fala no livro de Gálatas, quando fala a respeito dos dons, o dom do Espírito. É bem parecido com o domínio próprio. Então, o que é o domínio próprio?
O domínio próprio também só é recebido pelo Espírito Santo, né? Porque nós, sem o Espírito Santo, não conseguimos ter domínio sobre nada na nossa vida. Então, ter domínio próprio é aquela pessoa que sabe se controlar, é aquela pessoa que sabe o que deve e o que não deve falar, é aquela pessoa que sabe o que deve e o que não deve fazer. Então, isso é ter domínio próprio, é muitas vezes a pessoa estar sendo, só um exemplo aqui, está sendo provocada por outro, e a vontade, aquela fera que ela tinha no seu coração antes de aceitar Jesus, quer vir de novo e quer falar um monte de desaforo, e quer brigar, e quer entrar no soco. Mas se a pessoa já recebeu Jesus, já tem o Espírito Santo, ela vai engolir os desaforos, ela vai engolir as humilhações, porque o Espírito Santo dá domínio próprio, que é a mesma coisa que ser manso. Então, essa mansidão que nós temos que ter é o mesmo domínio próprio que fala em Gálatas. Tá, irmãos? Que é um dos dons do Espírito. Então, esse domínio próprio que fala em Gálatas é muito necessário para nós. Nós temos que buscar. Se você ainda não consegue, de repente você diz: pastora, eu creio que sou salva, mas quando eu vejo, eu já briguei, eu já falei, eu já espraguejei. Então você ainda não tem o domínio próprio, você ainda não é um manso. Então, busque a mansidão. Ore, busque, jejue, peça para Deus, leia versículos na Bíblia que falam sobre isso, para que você possa colocar isso em prática na tua vida. Ah, pastora, mas ninguém precisa aguentar desaforo. Precisamos sim, precisamos. Então tem pessoas que dizem assim: eu não levo desaforo para casa. Pois deveria levar. Porque quem tem Jesus já é manso. Ah, pastora, mas tem situações que não deve. Tem que falar alguma coisa. A Bíblia não está falando que nós temos que ser um banana. Não é isso. Mas a Bíblia nos ensina que a briga, que o ódio, que a raiva, que a revolta, que o palavreado errado não leva a nada. Só vai piorar a nossa situação. Então, nós temos que ter esse controle. Você com certeza já ouviu essa frase, né? A tal pessoa não leva desaforo para casa. Ou você, de repente, fala isso de você mesmo. Pois então, peça para Jesus mudar isso, porque está errado. Ninguém está pedindo para você ser tapete de alguém ou tapete do diabo, não é isso. Mas é você ter controle nas coisas que você vai fazer e falar, para que depois você não venha sofrer e se arrepender por isso. Porque tudo que Jesus ensina é para o nosso bem. E se Ele disse que nós temos que ser mansos e ter domínio próprio, é porque Ele sabe que é a melhor coisa a se fazer do que entrar numa briga, do que entrar numa situação em que você mais tarde vai sofrer as consequências disso. Entendido isso, irmãos? Amém? Às vezes é uma coisa não muito fácil de se ouvir e nem muito fácil de fazer. Mas quem falou que é fácil ser cristão? Né? E quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós temos que obedecer aquilo que Ele está mandando. Então tem muita coisa que nós temos que abandonar, se nós queremos realmente ser cristãos verdadeiros. Então nem sempre vai ser fácil, mas você precisa controlar a tua língua. Quando eu digo você, eu me incluo nisso, tá? Mas como eu estou falando para vocês, então eu estou falando você, mas eu também me incluo nisso. Então você precisa controlar a tua língua, controlar as tuas atitudes, as tuas reações, para que você não venha depois passar trabalho por isso e se arrepender mais tarde. Então Jesus sempre sabe o que é melhor para nós. E ser manso, então,
Quero que você grave bem isso aqui, ó. Ser manso é ser manso para com Deus também, não somente com as pessoas. O que é ser manso para com Deus? Tem coisas na Bíblia que algumas pessoas não querem nem ler, porque dizem assim: não, isso aqui eu não concordo, então isso eu não quero. Então isso não é ser manso para com Deus. Por quê? Porque as pessoas tentam moldar a Bíblia nas suas vontades. Alguns dizem assim: tá, a Bíblia diz que é pecado mentir, só um exemplo, né? A Bíblia diz que é pecado mentir, mas todo mundo mente, eu também vou mentir. Então você está querendo moldar a palavra de Deus segundo a tua vontade. Mas se a Bíblia disse que é errado, então não temos que fazer. Então ser manso para com Deus é isso, é aceitar aquilo que o Senhor fala. Porque ser manso é saber que é servo. Servo obedece ao seu Senhor. E se nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, vou repetir o que eu falo sempre. Tem muita gente que quer aceitar Jesus só como Salvador. Desculpe, irmãos. Aceitar Jesus só como Salvador é maravilhoso. Ah, Jesus vai me livrar do inferno. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que aceitar Jesus como Salvador, sim, mas também como Senhor. E o Senhor manda, e o servo obedece. Não é assim? Então, se eu quero servir a Jesus, eu tenho que entender que eu sou servo. Eu não posso mais mandar na minha vida, é o meu Senhor que vai mandar na minha vida. Então, se o meu Senhor diz que tal coisa é errado, eu tenho que abandonar essa coisa que é errada. Porque senão eu não vou estar obedecendo a Ele como Senhor da minha vida. Porque só como Salvador, tranquilo, todo mundo quer. Mas nem todo mundo quer obedecer como Senhor. Então, ser manso para com Deus é aceitar aquilo que Deus diz que é a maneira que nós temos que viver. Isso é ser manso. E só o Espírito Santo pode nos dar, então, esses recursos para que nós possamos ser manso. Então, entenda essa palavra manso não como uma pessoa devagar, que demora para tomar decisão, que é um boboca. Não é isso. Ser manso é ser submisso a Deus e obedecer a Deus. Amém? Ser manso, nós temos também que entender o seguinte: quando nós somos mansos e nos sujeitamos à vontade de Deus, ou seja, obedecemos a sua palavra, nós não queremos mais fazer aquelas coisas que nós fazíamos antes de conhecer a Jesus. Se você ainda tem vontade de fazer as coisas que você fazia antes de conhecer a Jesus, de vir frequentar uma igreja, se você ainda tem vontade de fazer essas coisas, é porque essa coisa que você tem vontade de fazer ainda, você não sujeitou à vontade de Deus. Então tem pessoas que vêm para a igreja, que aceitam a Jesus, se batizam, mas não mudaram de vida. E aí ficam dizendo assim: eu estou frequentando a igreja, eu aceitei Jesus, mas do meu bailinho eu não largo não. Mas da minha cervejinha eu não largo não. Do meu cigarrinho eu não largo não. Não submeteu essa vontade ao Senhor. Então ainda não é um manso. Só vai ser manso
quando obedecer a palavra e não querer fazer só aquilo que lhe agrada. Porque é muito bom, né, a pessoa ler o Salmo 23 e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É maravilhoso. Daí a pessoa escolhe só os versículos que falam coisas boas. Mas os outros versículos que condenam o pecado e que falam a respeito de que quem não muda de vida vai para o inferno, as pessoas não querem ler. Aí tem versículos aqui na Bíblia que dizem assim: filhos do diabo. E esses as pessoas não querem ler. Então estão querendo moldar a Bíblia segundo a sua vontade própria. E não tem que ser assim. Nós temos que mudar segundo o que a Bíblia fala. E não querer mudar a Bíblia para o nosso gosto. E tem gente que faz isso. Tem gente que quer mudar a palavra de Deus para poder justificar os seus pecados. Ah, todo mundo rouba, eu também vou roubar. Então está querendo moldar a Bíblia segundo a sua vontade. Mas não é assim que tem que ser. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Claro? Amém? Então isso existe muito dentro das pessoas que estão na igreja. Vêm na igreja, mas não mudaram de vida. Não adianta. Não vão ser salvos. E aí? O que vai acontecer quando essas pessoas morrerem? Vão ter uma surpresa muito grande quando se encontrarem no inferno, porque daí vão dizer: mas eu frequentava a igreja. Frequentar a igreja não salva a alma de ninguém. A igreja não salva a alma de ninguém. Só quem pode salvar é Jesus. E nós temos que ter Ele como Salvador, mas como Senhor. Então eu não posso querer fazer com que a Bíblia se molde ao meu gosto, aquilo que eu quero. Não posso fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia manda eu fazer. Amém? Então, obedecer a palavra de Deus e fazer o que Ele manda é uma das qualidades de um manso. Ser manso, então, é ser submisso à palavra de Deus. Aí que entra aquela explicação da palavra manso no latim. É uma fera domada. Porque sem Deus todos nós somos feras. O nosso pecado faz com que a gente só faça coisa ruim, só faça coisa errada. Então é aquela fera que está lá dentro. É aquela história lá do índio, né? Que chegou uma outra pessoa para o índio e falou assim: como que ele, sendo índio, ele fez uma pergunta assim: podia saber as coisas certas, né, e fazer as coisas certas. Que bobagem isso, né? Pois nós sabemos que um índio é uma pessoa igual a eu e você. Não são inferiores em nada a nós, mas é a historinha que conta isso. Porque esse índio era uma pessoa muito inteligente, então essa pessoa chegou para ele e disse: como que você sabe fazer as coisas certas? Como que eu posso fazer as coisas certas? Aí esse índio, que era um homem muito inteligente, foi ensinar o outro: olha, nós temos sempre 2 cachorros dentro de nós. Essa historinha é bem conhecida, eu já falei aqui várias vezes. Nós temos sempre 2 cachorros dentro de nós. Um é bom e o outro é mau. Aí o homem disse assim: tá, mas então o que eu tenho que fazer para que esse cachorro bom vença o mal? Ou como que eu tenho que viver? O índio sábio disse assim: aquele que você mais alimentar é o que vai dominar a tua vida. Então nós temos dentro de nós um cachorro bom e um mau. É um exemplo, é um símbolo. Nós não temos cachorro dentro de nós, né? Mas é uma ilustração. Mas é só para você entender.
Aquele que você alimentar mais, se você alimentar mais o cachorro mal vai fazer você ficar mal. Se você alimentar mais o bem, alimentando mais o cachorro bom, o bem vai prevalecer na tua vida. Isso é uma ilustração. E no dia a dia, como que nós podemos entender? O pecado que está dentro de nós é esse cachorro mau. Então, se nós alimentarmos o pecado todos os dias ali, a cada momento, o pecado vai prevalecer na nossa vida. Então, nós não devemos fazer isso. Então, para servir a Deus, para ser um manso, que Jesus falou aqui, nós temos que aprender a deixar o Espírito Santo nos domar. O que é isso? Que o Espírito Santo prevaleça na nossa vida. Aí, se nós alimentarmos o bem, nós vamos ser mansos, nós vamos fazer o bem. E o Espírito Santo faz isso conosco. Então, não alimente o pecado que está todo dia querendo voltar aí na tua boca, nos teus olhos, nos teus ouvidos, para que você veja coisa que não deve, para que você ouça coisa que não deve, para que você fale coisa que não deve. Então mate esse cachorro ruim dentro de você, mate o pecado. Como que eu faço isso, pastora? Alimentando o Espírito Santo dentro de você. E como é que faz isso? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, falando com Deus, com sinceridade. A palavra do Senhor é um manual para nós. Então leia a Bíblia e você vai ver como você vai poder viver matando o pecado. Amém? Então ser manso, estou repetindo várias vezes para você gravar bem e não esquecer mais. Ser manso é ser submisso a Deus. Ser submisso é obedecer. Eu vou obedecer a Deus. Importa se eu goste do que eu vou ter que fazer ou não. Porque tem gente que não gosta de fazer o bem, tem gente que prefere fazer o mal. Mas aquele que quer agradar a Deus, mesmo que ele não goste de alguma coisa que ele vai ter que fazer, ele vai dizer, eu vou fazer porque Deus diz que assim é o certo. E vou deixar as coisas erradas. Então ser manso é isso, irmãos. Ser submisso, obedecer a palavra de Deus, suportar calúnias. Não seja aquela pessoa que provoca briga. Não seja aquela pessoa que... tem um outro ditado, né, que diz assim, dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Já ouviram esse também, né? Nós não podemos ser assim. Ser manso é entrar na presença de Deus, não entrar numa briga. Ser manso é aguentar desaforo. Porque o Senhor vai nos exaltar no tempo certo. Então ser manso é aprender a perder muitas vezes. Está em uma disputa de repente por alguma coisa. E o outro vem e faz de tudo para que você seja prejudicado. Pois seja prejudicado. O Senhor vai te honrar lá na frente. Não brigue, não entre em disputas, deixe que o Senhor brigue por você. É Ele quem nos dá vitória. Tem muita gente, às vezes, no trabalho que gosta de puxar o tapete dos outros, né? Por um cargo maior, por uma promoção. Se você for esse que o teu tapete foi puxado, deixa nas mãos do Senhor, não vá brigar com o outro. Senhor, entrego nas tuas mãos, o Senhor faz a justiça certa, eu não. Então isso é ser manso. É aprender a aguentar desaforo, é não revidar. Pastora, mas daí vão me chamar de boboca. O que é melhor, ser chamado de boboca ou ir para o inferno? Mas eu vou para o inferno porque eu vou brigar com alguém? Dependendo das circunstâncias, vai.
né? Então, cuidado. Seja uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Deixe nas mãos de Deus. Aprenda a obedecer a Deus sem questionar. Tem gente também que às vezes diz assim, tá, eu vou obedecer a Deus, mas por que Deus? Por quê? Por que aconteceu isso comigo? Não pergunte por quê. Não questione a Deus, não questione a Bíblia. Ah, mas por que a Bíblia manda eu fazer isso se aí vai me prejudicar? Não vai. Você pode achar que vai te prejudicar na hora, mas lá na frente, Deus que conhece o futuro, nós não conhecemos. Deus lá na frente sabe do que Ele te livrou se você fechar a boca e não brigar. Deus é que sabe as coisas. Então não questione a Deus. Às vezes acontece coisas, né? Alguém da família que morre ou fica doente e a pessoa começa a dizer, mas por que Deus que o Senhor permitiu isso? Não é correto questionar a Deus. Não é correto isso. Ao invés de perguntar por que Deus que o Senhor permitiu, diga assim, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Isso sim é certo. Então, seja qual for a situação, não questione a Deus, mas diga, Senhor, se o Senhor permitiu isso, então me ensine o que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação. Aí é diferente de questionar. Então não questione a Bíblia. Se a Bíblia fala, é verdade. Nós não temos condições de questionar a Deus. Tem um versículo em Isaías que diz assim, quem ensinou a Deus? Ninguém ensinou a Deus, Ele é Deus e sempre foi Deus e sempre será. Então nós, pobres seres humanos pecadores, vamos querer questionar a Deus pelas coisas que Ele faz ou que Ele permite que aconteça na nossa vida? Então nunca questione a Deus, mas diga assim, me ensine, Senhor, a aprender o que o Senhor quer me ensinar nessa situação. Aí é diferente. Amém? Um exemplo, né, que nós podemos observar aqui da Bíblia é o caso de Abraão. O Cauã, não sei o qual que está lá na Bíblia. Coloca aí para nós Gênesis 13, 9. Gênesis 13, 9. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se à direita escolheres, irei eu para a esquerda. O que esse versículo aqui está nos ensinando? Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, que foi junto com ele quando Deus mandou ele sair da casa do pai dele, que ele ia mostrar a terra que era para Abraão viver e fazer dele uma grande nação. Ló foi junto. E os dois tinham posses. Ló era sobrinho dele e os dois tinham muitos rebanhos. E aí chegou um determinado momento que os servos de Ló, que cuidavam dos rebanhos de ovelhas, começaram a discutir com os servos de Abraão, que cuidavam das ovelhas de Abraão. E deu problema, deu confusão, deu briga. Aí o que Abraão fez? Chamou o sobrinho dele e disse, olha Ló, é o que está escrito ali, ó, rogo-te que te apartes de mim. Quer dizer, não vamos brigar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O que significa isso? É esse tipo de coisa que a gente tem que fazer muitas vezes na nossa vida. Tem alguém te criando problemas, tem alguém te criando dificuldade, não brigue, deixe essa pessoa escolher. Você quer ir para a esquerda? Errei na esquerda aqui. Você quer ir para a esquerda? Eu vou para a direita. Você quer ir para a direita? Eu vou para a esquerda, mas não vamos brigar.
vamos viver em paz. E a palavra de Deus fala, se você continuar lendo, que Ló escolheu a região de Sodoma, que era campo muito bonito. Ele olhou, viu que era campo, não era deserto, e disse, então eu vou para lá. E Abraão disse, tudo bem, eu fico no deserto. E Abraão foi prejudicado? Não. Deus abençoou muito mais a Abraão no deserto do que Ló nas campinas. Tanto que depois, Deus mandou destruição sobre Sodoma e Gomorra com enxofre e fogo. E Ló estava lá, e pela bondade de Abraão, pela bondade de Deus, Deus tirou Ló de lá por amor a Abraão. Então não discuta, seja uma pessoa mansa. Seja uma pessoa tranquila. Tem certas situações na vida que tem que ser tomadas? Tem que. Mas faça isso sem confusão, sem briga. Você vai para lá, eu vou para cá. Você vai para cá, eu vou para lá. Mas vamos continuar nos entendendo. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Outro exemplo que nós podemos citar também aqui, falando a respeito de questionar a Deus, do porquê, que as pessoas falam tanto, por quê que Deus permitiu isso comigo? Aí a gente vê na Bíblia o exemplo de Jó. Agora é Jó, esse ali era Ló, agora é Jó. Jó perdeu tudo, perdeu toda a sua riqueza, ele era um homem muito rico, perdeu as suas riquezas, perdeu a sua saúde, perdeu os seus filhos, mas em nenhum momento ele disse, por que Deus? Ele não falou isso. Então ele aceitou a vontade de Deus. Então nós temos que entender que, mesmo que aconteça coisas ruins e erradas na nossa vida, pode ser ruim hoje, mas lá no futuro vai nos trazer uma coisa boa. Porque Deus sabe o que tem lá na frente, nós não. Então não questione a Deus, faça como Jó. Jó não questionou. A mulher dele chegou para ele e disse, Jó, você ainda está servindo a Deus, olhe tudo que te aconteceu. E ele disse, mulher, não haja como uma louca. Se Deus nos deu o bem, como que nós não vamos aceitar também o mal? Então em nenhum momento ele questionou a Deus. Então não questione a Deus por causa das coisas que acontecem na tua vida, mas diga, Senhor, me ajude a aprender o que o Senhor quer me ensinar nessa situação. E também, se for preciso, para não brigar com alguém, escolha um lado e deixe a pessoa escolher o outro. Não vale a pena ser pessoa irada, brava. Não vale a pena. Então Jesus falou, bem-aventurados os mansos. Então ser manso é ser submisso à vontade de Deus. E Deus nunca vai querer uma coisa ruim para nós. Ele quer o nosso bem. Mas então por que acontece tanta coisa errada? Por causa do pecado. Não é que Deus manda as coisas ruins. É por causa do pecado. A partir do momento que Adão pecou, lá no Jardim do Éden, o pecado entrou na raça humana e as coisas ruins começaram a acontecer. Por quê? Porque são consequências do pecado. Não é Deus que manda uma doença para você. Não é Deus que quer que as pessoas morram em desastre. Não é Deus que quer que as coisas erradas aconteçam no mundo. É tudo resultado do pecado, é consequência do pecado. Deus providenciou, foi livramento para nós desse pecado, quando Ele enviou Jesus. Então, se nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos ter aquilo que Deus preparou lá no começo. Nós vamos saber viver do jeito que Ele quer. Ficou entendido isso, meus amados? Então, seja uma pessoa mansa. Vão me chamar de bobo, pastora. Não ligue. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Agrade a Deus. Queira servir a Deus. Então veja só,
para finalizar aqui, nós vamos ler alguns versículos, mas eu quero que você guarde bem isso. Um salvo ou um manso é servo. Servo de quem? De Deus. Antes de nós aceitarmos a Jesus, nós éramos servos do pecado. E ser servo de Deus é maravilhoso, porque Ele só quer o nosso bem. Ser servo do pecado é ruim, porque o diabo não é um bom senhor, ele é mau. Então as pessoas às vezes dizem, eu sou livre, esses crentes bobo não sabem viver, não bebe, não fuma, não dança. Nós é que sabemos viver. Porque nós já fomos libertos do pecado. Enquanto a pessoa está praticando essas coisas que desagradam a Deus, ele é servo dessas coisas que desagradam a Deus. Por exemplo, uma pessoa que não consegue se libertar do cigarro, ele é servo daquele vício. Ou de qualquer outro, só dei o exemplo do cigarro. Então, ser servo é ser escravo. É melhor ser servo, escravo de Cristo, que só quer ver o nosso bem, do que ser servo e escravo do pecado. Nós é que sabemos viver. Amém? Então muitos dizem assim, mas hoje nós somos livres pela graça, porque nós estamos no tempo da graça. Só que tem um detalhe, essa liberdade que Deus nos deu pela graça, não é liberdade para pecar. Mas é liberdade para sermos livres do pecado. E tem gente que diz assim, estamos no tempo da graça, então eu posso fazer o que quiser que Deus vai acabar me perdoando. Não é assim que funciona. Não é assim que a Bíblia fala. Então ser livres em Cristo é ser livres das coisas ruins que o pecado traz. Não significa que nós somos livres para pecar. Você pode pecar, você pode fazer o que você quiser, mas daí tem a consequência, né? Então, ser manso é ser submisso à vontade de Deus. Vamos ler aqui alguns versículos agora para nós encerrarmos. Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito 3, 2. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, ou seja, de fazer confusão, viver brigando e dizer não levo desaforo para casa. Mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então ser manso, mostrar mansidão, tanto para com Deus, obedecendo a sua palavra, quanto para com as outras pessoas. Então você vai ser aquela pessoa que vai produzir a paz e não a confusão. Amém? Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha só, aqui no final desse versículo 5 que nós lemos, então Jesus falou assim, bem-aventurados os mansos, e aí vem a promessa para quem é manso, porque herdarão a terra. Então aqui nesse salmo, está falando exatamente a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 5,5. Jesus repetiu essa promessa que Deus já tinha feito lá através do salmista. Então, o que significa herdar a terra? A Bíblia diz que nós vamos herdar novos céus e nova terra. O que é isso? É ser salvo. Vamos herdar a terra, ou seja, não essa terra aqui que nós estamos vendo cheia de maldade, cheia de pecado, mas o novo céu e a nova terra, depois que Jesus purificar, limpar, tirar todo o pecado daqui, purificar a terra com fogo, aí os mansos herdarão a terra, ou seja, vão ser salvos. É a promessa de salvação, é morar eternamente com Jesus. Amém?
Então os mansos herdarão a terra, ou seja, herdarão a salvação eterna. Salmo 25, 9. Salmo 25, 9. Guia os mansos no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Aqui está dizendo que Deus guia aquele que é manso. Ou seja, Deus nos direciona, Deus nos ensina, Deus nos molda para vivermos da maneira que Ele quer. Então, olha só, guia os mansos no que é reto. Um manso faz as coisas certas. Não significa que nunca vai errar, que nunca vai pecar. Não significa isso. Mas quando pecar, pede perdão rapidinho em nome de Jesus, que Deus perdoa e nós entramos novamente, né, no caminho certo. E olha ali, ó, e lhes ensina o seu caminho. Então aquela pessoa que faz a vontade de Deus, mesmo que peque, o Senhor vai dizer: eu vou te ajudar a seguir o caminho reto. Então erramos, Deus nos dá a chance de começar de novo. Amém? Então ser manso. Mateus 11, 29. Jesus falando aqui, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então o que Jesus estava falando aqui? Tomai sobre vós o meu jugo. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: o jugo do pecado é muito pesado. É aquela coisa que vai no nosso ombro assim, que só nos bota para baixo. Mas Jesus disse assim: o meu jugo é suave, tome o meu jugo, troque o pecado por mim, que eu vou tirar esse peso de você. Olha lá. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Jesus é manso. Então, por um acaso, Jesus é devagar? Jesus não sabe o que está fazendo? Jesus é aquela pessoa que é um bobo? Não. Ser manso não é ser bobo. Ser manso é ser submisso a Deus. E quando Jesus fez isso aqui, ele estava nos mostrando, né, que ele era manso pelo fato de ele se submeter à vontade de Deus. Lembram que quando Jesus estava no Getsêmani, ele suou gotas de sangue pela angústia que ele estava sentindo por ficar afastado do Pai, quando ele estivesse na cruz por causa dos nossos pecados, mesmo ele nunca pecando, mas por causa dos nossos pecados, o Pai virou as costas para ele. Então a angústia dele de ficar afastado do Pai por aqueles momentos era muito grande. E ele suou gotas de sangue. E aí o que ele falou? Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Ou seja, não deixe eu passar por isso, que vai ser muito doído, muito terrível. Mas aí o que ele falou? Mas que se cumpra a sua vontade e não a minha. Então ali Jesus foi manso e se submeteu à vontade do Pai. E é o que nós temos que fazer. Mesmo que doa, mesmo que machuque. Mas se é a vontade de Deus, nós temos que fazer. Jesus fez. Amém? Então Jesus, que é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele é manso. Por que nós não vamos tentar ser também? Amém? Ouvi só o amém dela ali, ó. E foi um amém bonito. Amém? Ih, pode melhorar ainda. Nós temos que ser mansos, amém? Agora melhorou. Então,
Jesus fez a vontade do Pai, nós temos que fazer. O último, para terminar, Tiago 3, agora eu não enxerguei aqui se é 13 ou é 19. 3,13, Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em o quê? Mansidão de sabedoria. Então tem muita gente que se acha o máximo, que se acha inteligente, sábio, mas não é manso. Então não é nada. Mas aquele que é sábio vai mostrar as suas obras de sabedoria através da mansidão. Então, e tem aproximadamente 60 versículos na Bíblia que fala sobre mansidão, mas nós não vamos poder ler todos, né? Então eu escolhi esses aqui. Então ser manso, irmãos, não é ser bobo. Ser manso é ser inteligente, porque aí nós estamos obedecendo a Deus. Amém? Então olhe só, Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Traduzindo aqui para as nossas palavras de hoje, feliz aquele que é submisso a Deus, porque será salvo. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Graças a Deus.